o Brás Cubas terá uma relação amorosa sincera, verdadeira, com Virgília, que a princípio é sua noiva, é uma menina e por quem ele não se interessa muito, talvez porque fosse obrigado a se casar com ela, mas não aconteceu. Mas no futuro, ela já casada com outro homem, que era o protótipo do ideal da classe média da época, um homem político, um homem inteligente, um homem que seria interessante para a alta sociedade, a high society. Mas a Virgília, entediada com esse casamento arranjado, acaba se encontrando com esse inútil, esse vagabundo deste Brás Cubas, que tinha seu charme, que era bonitão e que tinha alguns desejos amorosos bastante intensos pela Virgília, que agora era casada, que agora era uma mulher madura, uma mulher inteligente, uma mulher firme nos seus propósitos. E nem por isso ela deixa de trair o marido, mesmo sendo mulher toda ela dentro do esquema, para viver um caso de amor sincero, honesto, com o Brás Cubas. E só que na hora H, quando o Brás Cubas precisa mesmo ficar com ela, o marido, Lobo Neves, marido de Virgília, ele é transferido, porque ele era um político e ele vai ser transferido para um cargo superior, ele vai se tornar um governador, e ela prefere ir com o marido a ficar com o amante, que ela amava, mas ela achava que destruiria sua própria vida em termos de sociedade, assim como destruiria a vida do Brás Cubas, ela prefere manter as aparências com o Lobo Neves. Brás Cubas sofre dentro das possibilidades do sofrimento de um personagem realista, sem grandes dramas, como Iracema, que batizou seu filho, como Moacir, o filho do sofrimento, sem esses dramas todos. Tudo muito dentro das possibilidades de sobrevivência realista, ele mantém a sua vida burra, boba, inútil, conhecendo mulheres, conversando, trocando ideias, conversando com alguns filósofos loucos, como é o caso do Quincas Borba, que ele vai encontrar e que vai ouvir as teorias e as filosofias dele, o humanitismo, acreditando, fazendo-se de crente nas teorias do Quincas Borba e fazendo muitas digressões, né? Porque o personagem é narrador, ele vai fazer grandes digressões que são o quê? Sair da trama central, de falar da relação dele com Virgília e falar de muitos outros assuntos que diz respeito ao homem em qualquer lugar e em qualquer tempo. Um livro muito crítico, muito bem escrito. O Machado de Assis é ponderado, ele não tem excessos, ele não é agressivo, não há grandes sofrimentos e penúrias. Mas mesmo sendo um defunto autor, a gente pensa que ele vai contar todas as verdades, mas não conta, não. Ele acaba segurando muito das verdades no que a gente chamaria de um micro-realismo psicológico. O Cavalheiro demora um bocadinho para contar as verdades, como não é o caso do Emplasto, que ele queria criar um remédio para que curasse, a princípio, a melancolia humana. Depois ele vai confessando no decorrer do livro que, na verdade, ele queria era fazer dinheiro. Até que no final do livro que ele está escrevendo, e no final do livro mesmo, Memórias Póstumas, ele confessa que ele queria era a fama. Então veja como que a gente é cruel consigo mesmo, né? A gente tem que inventar um monte de desculpa para poder estar nesse mundo de dificuldade. E ele acaba não produzindo o Emplasto que ele tanto queria. Talvez uma grande desculpa para estar nesse mundo tão sem graça, né? Ele dedica o livro, logo na abertura, ao verme que primeiro roeu minhas frias carnes, como se ele estivesse fazendo uma grande ironia, também usando um certo humor, um certo pessimismo e eufemismo também, sem sombra de dúvida, para dizer para ninguém, eu vou dedicar esse livro, vou dedicar o livro àquele que me fez passar para um outro lado mais interessante no pós-morte. Ele não fala absolutamente em nenhum momento do que é o pós-morte, ele fala só dessa existência e do terror e do pavor que é a existência realista neste planetinha nosso. E é o caso um pouco parecido com o Curtiço, só que o Curtiço exagera, o Curtiço ele não vai ser eufêmico. O eufemismo é você dar uma amenizada nas questões difíceis. O Curtiço não, porque ele é um livro mais naturalista do que um livro realista. Então, os naturalistas eles queriam fazer cientificamente, tecnicamente, críticas e análises às sociedades mais suburbanas. Eles queriam falar do pobre. E o bendito do Luiz Azevedo vai num Curtiço, que é o que a gente poderia chamar de uma favela, faz uma análise de como eram as pessoas vivendo naquele ambiente e considera que o meio onde elas vivem
transforma a personalidade delas. E é isso que é a base do Curtiço, o meio transformando a personalidade daqueles personagens todos. São muitos personagens, a ponto de você dizer que o personagem central do Curtiço é o próprio Curtiço. Mas a gente vai ter o João Romão, a gente vai ter a Pombinha, a gente vai ter o Jerônimo, a gente vai ter Piedade, a Rita Baiana, todos envolvidos no que a gente vai ler do Aloysio Azevedo como sendo um grande esterco onde sobrevivem vermes. E ele faz uma crítica de um homem ambicioso que necessita de sexo, necessita de dinheiro, necessita de poder e não passa disso. A grande miséria humana. O livro, evidentemente, que retrata o Rio de Janeiro no final do século XIX e a grande crítica aos modos de habitação desse final do século XIX. E, claro, a grande miséria humana, miséria física, basicamente. Depois a gente vai ter um livro português de um escritor português que chamado Eça de Queiroz, é um escritor, é um homem, e o Eça de Queiroz escreveu livros muito críticos à sociedade portuguesa da época, do final do século XIX, mas já mais maduro ele resolve dar uma amenizada nessa crítica e escreve A Cidade e as Serras. E na Cidade e as Serras ele coloca um personagem narrando na primeira pessoa, então ele tira o dele meio que da reta e coloca o Zé Fernandes para narrar as maravilhas de Jacinto, o príncipe da Grã-Ventura, um homem que nasceu em Paris, viveu em Paris, mesmo sendo de família portuguesa, e abominava a ideia de Portugal, do atraso de Portugal, mas que em determinado momento precisa voltar a Portugal e vê no homem do campo, vê na história do passado português a glória e a felicidade fora da cidade e junto da natureza. A gente vai ter o início da história sendo contada a história do avô do Jacinto, que é o príncipe da Grã-Ventura. O avô também se chama Jacinto e o apelido é Dom Galeão. E ele, discordando da política de Portugal, que se tornou pedrista e não mais miguelista, ele se exila em Paris, na França, junto com sua esposa e seu filho, Jacinto, também chamado Jacinto. E lá em Lisboa eles vão morar na mansão do 202, na Champs-Élysées, um bairro muito rico. E o Jacinto acaba se casando, o Jacinto, filho do Dom Galeão, acaba se casando, tem um filho chamado Jacinto, esse sim o príncipe da Grã-Ventura. E acaba morrendo o avô, acaba morrendo o pai, acaba morrendo a mãe, e o menino Jacinto de Tormes, que a gente vai conhecer no decorrer da história, que é o Jacinto, príncipe da Grã-Ventura. Grã-Ventura significa de muita sorte, um homem de muita sorte. Ele é criado pela vovó. Vocês imaginam um rapaz com tudo que quer na mão, criado pela avó. E ele acaba considerando que naquele final do século XIX o que havia de mais importante era a tecnologia, as invenções todas. Ele considera que a cidade é o melhor lugar para se viver. É o lugar onde você encontrará a felicidade, a potência da felicidade, através do urbano, através das invenções daquele final do século XIX. Até que ele é obrigado a ir para Tormes, que é uma cidadezinha que fica nas serras portuguesas, e lá ele, muito sem vontade de ir, acaba tendo que ir, e ele acaba encontrando a verdadeira felicidade junto da natureza, junto de pessoas que ele considerava que não eram hipócritas como as pessoas da cidade de Paris, e acaba amando Portugal, e acaba amando o homem do campo, que é uma característica da terceira fase do Eça de Queiroz, que é a chamada de realista fantasista, porque ele precisa encontrar qualidades em Portugal, não acha muito, mas ele acaba procurando no passado português e acaba encontrando no homem do campo. E o Jacinto de Tormes resolve que nunca mais voltará a uma grande cidade como Paris. Então você veja que o Jacinto é filho do Jacinto, que é filho do Jacinto, e ele tem um filho que vai se chamar Jacinto. Então parece que o Eça de Queiroz, mesmo tentando deixar de fazer grandes críticas, acaba fazendo uma crítica dizendo: nada muda em Portugal, haja o que houver. Crítico pra caramba. Depois a gente vai ter, anos depois, na década de 1930, um livro chamado Vidas Secas, escrito pelo grande Graciliano Ramos. E o Vidas Secas a gente vai chamar de segundo momento modernista, o momento que foi escrito, também chamado neorrealismo. Então também há aí uma grande crítica social, só que agora um pouco diferente do que foi o realismo do Machado de Assis, do Aloysio Azevedo,
e do Eça de Queiroz. Porque o Graciliano Ramos, ele procura fazer uma grande crítica à sociedade, à hipocrisia de toda a sociedade, mas ao mesmo tempo ele procura dar uma resposta, uma solução para esses problemas. Visto que ele era socialista, a solução virá nessa ideia de uma sociedade igualitária. Mas mais que isso, através da educação. O livro Vidas Secas ele vai retratar duas problemáticas. Primeiro, a natural, a seca nordestina, que vai afetar muito a família do Fabiano, da Sinhá Vitória, menino mais velho, menino mais novo, e a baleia, que é uma cadelinha que vive junto com a família. E o outro tema, talvez o mais importante, é a incomunicabilidade humana. O quanto essas pessoas, essas figuras que são chamadas de retirantes, eles não têm condições de se comunicar, eles não sabem se comunicar. Literalmente, sabem poucas palavras, grunhem mais do que falam, e por isso mesmo não brigam pelos seus direitos. E passando de fazenda por fazenda, de sofrimento por sofrimento, de sendo usado por um fazendeiro, por outro fazendeiro, um desgoverno absoluto, que não entra em contato com eles, que não ajuda em absolutamente nada aquela gente. Há uma crítica em 13 capítulos, muito bem organizados, porque na verdade o Graciliano queria fazer, eram contos, e ele acabou unindo e fazendo um romance extraordinário, de uma beleza extraordinária. A linguagem é seca, tanto quanto é seca a região de Alagoas, do sertão alagoano, onde se passa a história. E o que seria uma linguagem seca? Poucos adjetivos, muito substantivo, nenhum melodrama, nada de sentimentalismo. Claro que a gente sente muito o drama dessa gente, mas por nossa conta, por nossa propriedade. Não porque ele tenha feito obrigatoriamente que você se emocionasse. Uma passagem terrível da morte da cadelinha chamada Baleia, veja a ironia do nome da cadelinha, nordestina, magrinha, e que ela está ficando doente, e que eles não têm mais comida e precisaram matá-la. E o Fabiano, o pai da família, vai matá-la com uma espingarda. E ele erra o tiro na cabeça e acerta o traseiro da cadelinha, que acaba numa das cenas mais difíceis da literatura brasileira, morrendo lentamente, e o narrador, que usa o discurso indireto livre, vai contando o que ela poderia estar pensando e sentindo no momento que ela morre. É uma das características fundamentais, o discurso indireto livre. Não se sabe exatamente quem está falando, se é o personagem, se é o narrador. Porque o personagem não fala, como eu acabei de dizer, ele tem o problema da incomunicabilidade. Então o narrador meio que pega essa função de falar pelos próprios personagens. E no final, a grande descoberta, que a solução é educar aqueles dois filhos que eles tinham, que nem nome eles tinham, e que eles precisam ser educados em escola. E é tristíssima a frase final, quando a Vitória diz: nossos filhos serão educados e se tornarão gente, enquanto eu e Fabiano morreremos como dois cães que somos. Ainda falando de uma obra desse momento, nós temos o Minha Vida de Menina, da Helena Morley, que na verdade é o pseudônimo de uma autora chamada Alice Dairel Caldeira Brant. E ela fala sobre a sua própria vida, é uma biografia. Ela é uma mulher que menina ainda no final do século XIX. Ela, em 1893, 1894, 1895, ela conta como era a vida em Diamantina, em Minas Gerais, as características do fim da escravidão, o início da República e os acontecimentos de uma menina que via a transformação da sociedade. É estranho você ver um livro que foi publicado só em 1942, escrito no final do século XIX. Então a gente vai ter uma certa mistura de modos de fala, né? Porque mesmo sendo uma biografia, o livro escrito há muito tempo, ele é remontado, vamos dizer assim, para trazer uma certa proximidade com o leitor daquela época. O livro foi muito gostado pelo Carlos Drummond de Andrade, o livro foi muito gostado pelo Guimarães Rosa, e acabou que Helena Morley ficou famosa um pouco entre os intelectuais. Mas é interessante que a USP tenha buscado esse livro para entrar agora na seleção de 2018. Os livros de grandes dramas sociais são esses. Daqui a pouco eu vou falar os outros três, que são os mais modernos. Instante só.